Thank you for coming. We're going to start our conference of water generating energy Itaipu, example of binational cooperation for sustainable development. Our main speakers are James Spalding, General Director of Paraguay, and Jorge Samek, General Director of Brazil, with special guests Blanca Jimenez Cisneros, Director of Division of Water Sciences and Secretary of the International Hydrological Program at UNESCO, with guests Pedro Maniski and Nelton Friedrich, Itaipu Binational's Environmental Directors, and Margaret Musoy, Itaipu Binational's Financial Director. I would like now to invite Ms. Blanca Jimenez for her presentation. Good morning, everybody. I hope you are able to listen perfectly. Dear Mr. Jorge Samek, dear friends, I must say, Jorge Samek, James Spalding, Pedro Domaninsky, Nelton Friedrich, and Margaret Groff. It's a pleasure for me as UNESCO to be here with you today, because we have been working since 2006 in collaboration with Itaipu Binational to push further the theme of water science technical cooperation. This was formalized through a memorandum of understanding signed in July 2006, which was the result of works that we have been putting together to advance the protection of water resources as the core area of working. This memorandum of understanding, among other activities, was contemplated to carry out joint efforts to establish a center for the development of hydroinformatics for the advancement of methodologies and analytical tools for the integrated water resources management. There is a lot of knowledge in this in Itaipu Binational that should be shared. And that's the main purpose of this UNESCO Water Center. We need, that will be put in forces, I hope, pretty soon. And this center will show to the rest of the region in Latin America, but as well to the rest of the world, how water could be used as a tool to link several activities, because Itaipu Binational, for those that you don't know, is, of course, about the production of energy. We will be listening about that. But around this very big project, there are many other projects that are not directly related to the production of energy. We have the project of Cultivando Agua Boa. It's a project for the management of water in an integrated manner, but with a different perspective. It's about the resource of water, but it's also about promoting the development of the people and promoting a social cohesion in the area to help ourselves to be, to contribute to the city. It's a very, very impressive project. I think we are going to listen more details in the future. But this project is so important that was awarded last year by UN Water as one of the key and emblematic projects of the region. That was capable to produce results that could be used for all the entire world. And I think this should be the main purpose of the center we are going to put in place in Itaipu, which is a center. In fact, there are two centers, because I think that's also something that I'm not sure that it's very clear to everybody, because in one side of the river, you have the same facilities that you have in the other side of the river, and everything is duplicated, but in a very wise way, because it's not a duplication of efforts. There are really two countries working together and showing how cooperation can produce much more results that are useful
for everybody. And that is why it's important to bring this project to a broader perspective, showing how cooperation can produce results more that one country alone could be doing. The project Itaipu, as has been mentioned, has several projects, specific projects. Some of them are about of renewable energies and biogas. There is also a technological park. And of course, the International Centers of Hydroinformatics. This center is already working. The change that will be is that it will be under the auspices of UNESCO for the development of technologies, application of methodologies for the management of the land in an integrated way with social development and water management, communication and construction of knowledge, and on eco-hydrologic aspects. I really wish you would have the opportunity once in your life to visit this center. This area is really amazing. I've been there, and it's something that I think all the persons that are involved, either in energy aspects, either in water aspects, should be visiting, because it shows that it's not only of the main or subjects that we are working on, it shows that water and energy both can be used to foster development in any countries. And I really congratulate once again to the winners of this project of UN Water, Cultivating Agua Boa. It was really bringing the presence of Latin America to the world level, as I've heard is the case in here. I think it's the only Latin American presence in this pavilion, and that is bringing an area of the world at the international level. Thank you very much. Thank you, Ms. Cisneros. I would like to invite Mr. James Spalding for his presentation. Good morning. It's a pleasure to be here. Thank you, all of you, to be here on this cold Saturday morning. Ambassador of Paraguay to Republic of France, Emilio Jimenez, thank you. Leticia Casati, our representative to UNESCO, of course, the members of the panel. We have decided to split our presentation with my colleague Jorge Samek into two. So I'll be mentioning some parts, and then he'll be mentioning other parts of what Itaipu is doing. Because as our slogan says there, no one does so much with so much energy. So there's so much that we could cover, but we've tried to reduce it to the topics of COP21. So I think the first thing I wanted to show is our mission and vision, because it's not very typical for hydroelectric dams to have a mission and vision beyond the production of energy. And in the case of Itaipu Binacional, this was modified in 2003, where we begin to talk about environmentally responsible practices, foster sustainable economic growth, including tourism, technological development, and we've also put a goal, which is by 2020, for Itaipu Binacional to be established as the best performing generator of clean and renewable energy in the world. We have a lot of statistics to show, but I wanted to
begin with what the energy production of Itaipu is, because if it wasn't for the production of energy, everything else we do wouldn't be possible. So our main goal, of course, is to supply Brazil and Paraguay with clean and renewable energy. We provide energy to over 40 million consumers every year. And in this case, if we look at clean and renewable energy, some rough statistics that we have, just using the production of last year, because of the drought that we had in the River Paraná, if we look at 87,000 gigawatts, which was below our average, but if we would have looked at 2014, we would have needed almost 500,000 barrels of oil per day to produce the same amount of energy. At the same time, using those 495,000 barrels of oil a day, we would have emitted almost 80 million tons of CO2. So Itaipu is producing clean and renewable energy since 1984, May of 1984, over 30 years producing energy, thanks to the River Paraná. And we're avoiding, this is just 1 year of statistics. The next slide I want to show is, ¿quién tiene el iPhone? So if we look at of Itaipu since it began operating in May of 1984, we can see how production was increased. In 2006, 2007, the installed capacity was increased from 12,600 megawatt to 14,000, because we passed from 18 turbines of 700 megawatts to 20 turbines of 700 megawatts. So now we have an installed capacity of 14,000 megawatts, which is second in installed capacity to Three Gorges Dam in China. Nevertheless, thanks to River Paraná and the fact that we have abundant water normally throughout the entire year, Itaipu has a 2013 world record of energy production from a hydroelectric dam. This was surpassed in 2014 by Three Gorges. But if we look at the history of production, Itaipu last November reached 2.3 billion megawatt hours since its creation. And I have a slide, which is this one. This is until the end of 2014. If we look at Itaipu, since 1984, at the closure of 2014, it was 2.2 billion megawatts. And the second hydroelectric dam, even with more years of production, Yuri in Venezuela, is less than, it's about 50% of what Itaipu is producing. And you can see Three Gorges there of 800,000, which is in production since 2003, which is 50% larger than Itaipu. La lámina siguiente. But as I mentioned quickly, that was the numbers of energy. I wanted to show what Itaipu does beyond energy, the fact that in the 1970s and 80s, when Itaipu was created in 1974, the governments at the time of Brazil and Paraguay also decided to protect land from the beginning. So if you look at the case of the Paraguayan side, we have a buffer strip of 1,524 kilometers, and we also have different parks that are protected by Itaipu of 72,000 hectares. If we include the Brazilian parks, Itaipu today has over 100,000 hectares of protected forest. So if we take the 100,000 hectares of protected forest and we divide that by the installed capacity of Itaipu, we have 7 hectares of protected forest per megawatt, which is by far the largest ratio in the world. So Itaipu, since its creation, was considered not only in generating energy, but in protecting and conserving the biodiversity. Last week, fresh statistic is that we did a study with the World Wildlife Fund, and of the 72,000 hectares that the Paraguayan side has,
the oxygen produced per year is enough oxygen for over 20 million people. So Itaipu, the forest on the Paraguayan side, is producing oxygen for 3 times the population of Paraguay. So it's also a contribution, not only energy, conservation, but production of oxygen, avoidance of using petroleum, and avoiding emitting CO2. The next slide. I wanted to talk briefly about 2 initiatives. There's many others, but the time is short, so I wanted to talk about 2 initiatives that we have as Itaipu. One of them is called Itaipu Preserva. It's an $11 million project which will restore part of over 2,560 hectares along our buffer strip. We've seen with satellite photograph and filming with drones that there are some parts that need restoration. And through this initiative, funded by Itaipu's budget, which I think is also an important thing to note, all of these initiatives are financed by Itaipu's budget. So it's inside the cost of the electricity for Paraguay and for Brazil. We include all of these environmental actions and social responsibility programs. But in this case, we'll be planting, it started last year, we'll be planting over 4 million trees over the course of the next year and a half. And we should be one of the first hydroelectric dams in the world to have its buffer strip completely protected by the end of next year, we hope. The next slide is another project. Again, I'm trying to limit this as maximum as possible. But Paraguay Biodiversity is a project that we have with the GEF of the World Bank and with the Ministry of Agriculture and Livestock of Paraguay. Itaipu has put about $6 million into this program. It's an $18 million project. And what we're looking is restoring the connectivity between not only Itaipu's reserves, but with other private reserves in the Atlantic forest. There's an important amount of deforestation that has occurred over the past in our countries. And what we're working on is creating corridors between the forest to act as a highway for animals and the connectivity. But at the same time, we're also working, for example, with the indigenous communities in order for them to have an income instead of going into these forests and chopping down the wood. So we're working on different organic products, yerba mate, honey, palmitos, palm, and other things. So we're working very closely. And again, it's a contribution that Itaipu is doing for biodiversity of Paraguay, of Brazil, and of course of the region. And Pedro Domaniski will be with Nelton. They'll be having an event on the 8th of December. They'll be going into much further detail on these topics. So this is more of a warming up of that area. But I also wanted to mention a few landmarks that we have this year. For Itaipu is an honor among our vision and mission to be honored with the prize from the community of Madrid. The first ever awarded Cumbres de Guadarrama in recognition for its conservation efforts and concrete actions in favor of biodiversity and sustainable development. This was in the month of January. The following. What else are we doing? Blanca mentioned the case of water. We're working very closely with UNESCO and in all of the initiative of water. Of course, water for us is our raw material. So we have a lot of interest in protecting all the water that is reaching Itaipu, but also working with the communities. And this is one action that we're doing, and Mr. Samek will be mentioning others. But this is one action which is biogas. Paraguay is a very large exporter of cattle, of beef. So we have a lot of cattle in our country which produces waste, and also pig and other aspects.
So we've done 2 pilot programs where instead of the waste going to the river, we're being able to capture that and turn it into energy. So we're not very jealous of being the only ones producing energy in Paraguay. We're looking at different ways of diversifying. That's why we have technological parks that are working on these type of initiatives. And the other initiative I wanted to show is the first solar and wind farm of Paraguay. This was launched in December of last year with our president, with Mr. Cartes. It's the first solar plant with a wind farm in Paraguay. This was financed by Itaipu, about $600,000. This is in the Chaco area at a military base. And this military base was being supplied of energy with diesel fuel in the Chaco. Long distances, 400 kilometers of distance on complicated terrain. So they had energy or diesel fuel for 2 hours of electricity per day. 2 hours. So what Itaipu did in this pilot program was do this plant, and this has now allowed clean and renewable energy for a military base, 24 hours of energy, and 0 emissions since it began operating and reducing the cost. And this we're looking to multiply. We started a second one with another military base, because what we've seen is that doing transmission lines to small communities in the Chaco area is the cost is at least 10 times more. So it's much more cheaper, much more efficient to do this type of investment, having Itaipu, but it's much cheaper to do this than to send transmission lines to this base. One of the things I wanted to mention in closing is the fact that we had the historic opportunity to receive Secretary General Ban Ki-moon at Itaipu in February of this year. After 50 years, the Secretary General has visited Paraguay, and it's very interesting for Mr. Samek and for me to see that Ban Ki-moon from New York asked his office to organize a visit to Itaipu. So we had the pleasure of receiving him on February 26th, and here when he was signing our book, to have him say, it's President pleasant to know that Itaipu Hydroelectric Dam produces clean and renewable energy as a contribution to the world. I admire Paraguay and Brazil profoundly for having generated this transformative innovation. I propose always working together to make planet Earth an environmentally friendly place. When Ban Ki-moon was at Itaipu, and in the next slide we'll show the meeting that we had. So it's in our meeting, and in this meeting he asked Mr. Samek and I to be present as Itaipu in 2 events this year. The first one, I'll show afterwards, but the first one was the second conference of Sustainable Energy for All, the Sea for All initiative, which of that conference in May, a decision was made to include one of the goals in the post-millennium challenge goals. So the General Assembly in September of 2015 approved one of the goals, which is renewable energy. So we were present there, but also he asked us to be at the COP21. So that's the reason we're here, is because of a conversation with the Secretary General. And as Blanca mentioned, we're the only representatives of Latin America here at Le Galerie today at this exposition. The next slide, this was the event that we had in May at the Sea for All. It was incredible to be able to stand up in front of all the audience in the plenary session, and actually to have the slides of Itaipu up there on the wall. I don't know how Gustavo Paredes did it, but we had Itaipu. This was very unique to have those panels. But what we said to them is it's better to show Itaipu than to show me. So I think that's when they accepted to put the panels.
So again, in closing, I wanted to mention very quickly that in October of this year, I had the opportunity in representation of Itaipu to be at the Museum de Confluencia in León, where we had the first meeting of the Initiative for the Future of Great Rivers. This was an initiative of the chairwoman and CEO of CNR, the Compañía Nacional del Ron, where over 16 different countries we met over 3 days to discuss the future of rivers. And for me, it was an eye-opening experience to hear people from Bangladesh or from Laos or from other countries to talk about the problems we're facing with climate change and how that can impact millions and millions of people's lives, and of course, everything that has to do with water. The second meeting will be held in Montreal in April of next year, and we're hoping that at some point, maybe at the end of next year, we'll receive this delegation in Itaipu. I'd also like to mention and thank Mr. Taylor from the International Hydropower Association to be present this morning. Itaipu is a member of the IHA, and we have a seat on the board, and we've also been working closely with them to have the first sustainability report of Itaipu. I think in the next few months we'll have the first report, because we're looking also at measuring our performance, how we can improve, how we can do things better, but also to recognize the contribution not only of Itaipu, but of what hydroelectric dams can do for the agenda in the future. We know a lot of people, and it was surprising to see in New York in May, when people talk about clean and renewable energy, it's a lot of solar, it's a lot of wind, but hydroelectric dams get a little bit lost in the conversation. We know, of course, their environmental impacts, the environmental impacts of doing anything and everything. What we can look at is finding a way to mitigate these impacts, and of course, promoting the development of all of our countries in the process. So thank you again for your presence this morning. This was my brief presentation. I'd like to pass the floor to Mr. Samek so he can also give his remarks. Thank you. The main source of electric power in Paraguay is Itaipu Binacional, the hydroelectric dam with the highest accumulated energy production of the world. Itaipu Binacional is an example of the technological capacity of mankind working in harmony with the immense power of nature, considering its only raw source of energy is the Grand Paraná River, representing one of the most profuse rivers on planet Earth. Although the Paraná River runs 4,000 kilometers from its origin source until it reaches the dam, it's in this section of 2 kilometers that all the potential force is concentrated due to the particular geography of this region. The construction of Itaipu Binacional is the result of over 40,000 Paraguayan and Brazilian professionals who for 9 years of hard work accomplished the feat of building this monumental task, where the power of Mother Nature is transformed into energy that produces the sustainable development of both countries. Itaipu is without any doubt one of the most amazing accomplishments of contemporary engineering,
In order to begin construction, the river was diverted, and over 60 million tons of soil and rock were removed, which could fill the capacity of 128,000 kilometers of dump trucks lined up. This is equivalent to 3 times the circumference of planet Earth. The concrete used for the construction of the dam could build 250 football stadiums, such as the Santiago Bernabeu. Furthermore, the steel used could build 380 Eiffel Towers. The maximum discharge of the Itaipu Spillway is 62,200 cubic meters per second, 1,000 times more than the average flow of the Ebro River. The hydroelectric dam has a length of 7,700 meters and a maximum altitude of 196 meters, which is equivalent to a 65-story building. The dam has a nominal potential to produce 14,000 megawatts with 20 electric generators, 10 units of 50 Hz for the Paraguayan electrical system, and 10 units of 60 Hz for the Brazilian electrical system. Each generator has the electrical capacity to provide energy to a city with 2 million people. The annual production average of the last decade was 92 million megawatts, which is enough to supply the energy consumption of the entire world for 48 hours. In order to obtain this equivalent of electrical energy, 560,000 barrels of oil per day would have to be burned in thermoelectric plants. Itaipu is without doubt a monumental achievement and an example of integration carried to the extreme. On one hand, Mother Nature and human wit, and on the other, Paraguay and Brazil, two nations united in efficiency and harmony. This integration has made the construction of Itaipu possible, and thanks to it, Paraguay in 2013 launched its first transmission system project of 500 kilovolts, built with the structural funds of Mercosur FOSEM. The system connects the energy transmission of the right margin of Itaipu with the energy transmission of Villa Ayes, Chaco Paraguayo, becoming the third largest project in Paraguay. Distribution system line. With the construction finished at the right margin substation and the 4 lines of 500 kilovolts that were coming from the hydroelectric Itaipu plant being available, a capacity transmission of 11,800 megawatt is completed. It's a much higher power production capacity than the 50 Hz coming from the plant. That with its 10 generating units, it can produce up to 7,000 megawatt of electrical power. This distribution system creates the conditions for the Paraguayan electrical system to withdraw the entire power capacity from the 50 Hz units of Itaipu. The average consumption of electrical power in Paraguay is approximately of 2,200 megavolt ampere, given a surplus of 1,300 megavolt ampere available, enough to supply the demand of over 20 industrial parks or easily provide with the electrical power to a metropolis like Madrid and still have enough energy left to keep the lights of the Santiago Bernabeu Stadium on for over 24 hours. This means that Paraguay is at the moment the country with the larger availability of power energy around the world, and having in consideration that this energy comes from a clean and renewable source, we can proudly say that we will remain in this privileged position for a long period of time. Itaipu supports and promotes programs like social responsibility, education, health, and infrastructure. After joining the Global Compact program of the United Nations in 2009, Itaipu also started promoting programs like human rights, work, environment, and also cooperates with the growth of a more fair and sustainable society. Itaipu Binacional in 2013 has exceeded its own historical record of energy production of 98.5 megawatt-hour, and by the end of 2014 reached an accumulative production of 2,200 million megawatt-hour, figure that almost doubled hydroelectric projects of similar size in the world, such as the Grand Coulee in the United States, and almost tripled to the Three Gorges Dam in China.
The generator availability index in 2013 was of 96.21%, and by 2014 was of 96.16%, exceeding the expectation level goal of 94% established by the Management Council. In 2014, Itaipu reached the highest level of efficiency in water usage in 30 years of operation by 99.3%, taking advantage of almost the entire flow that reached the reservoir for energy production purposes. Itaipu Binacional promotes the use of renewable energies of those based on sources from solar and wind power, as well as energy efficiency. Itaipu environmental policy is oriented to preserve the native wildlife and flora of the region. Itaipu maintains a reserve and preserves also one biological biodiversity corridor, promotes environmental education for children and adults throughout the lake area range of the plant, and encourages the ecologically correct practices in agriculture, fisheries, and leisure activities. Itaipu encourages aquaculture, highlighting the work done in the field of pisciculture with a record production of 1 million alevins in 2014. Itaipu maintains 8 biological reserves located in Paraguay and Brazil, scientific museums becoming into the cornerstone for the development of the region. Itaipu also supports the water conservation, fauna, flora, and soil. The community of Madrid granted to Itaipu the International Award 2014 in the category of Sustainable Environmental Behavior in the Business Sector, in recognition for the conservation of the fauna and flora, for the maintenance of biological reserves, and refugees for preserving the biodiversity and its commitment to sustainable commitment. Itaipu Binacional, since 1984, generating energy and development with social responsibility and environmental conservation. Itaipu Binacional. Bom, meu melhor bom dia a todos. Vou falar em português. É uma imensa satisfação de poder recebê-los e poder estar dialogando dentro da conferência da COP21. E quero inicialmente trazer o melhor abraço do Brasil a todos vocês, do Paraguai também, já devidamente realizado através do Dr. Spalding, de nós podermos nos encontrar aqui com as pessoas que cada dia mais demonstram um compromisso e a preocupação com a sustentabilidade e com o futuro do planeta. Por isso, Blanca, minhas primeiras palavras é de homenagem à ONU e à Unesco pela parceria que nós já desenvolvemos há tanto tempo, e cumprimento o Giuseppe também, e as parcerias que nós queremos ampliar. Estamos aí às vésperas de assinar um protocolo com a Unesco, elevando o nosso convênio com a Unesco para termos um processo de categoria 2, né, da categoria 2, dentro da Unesco, lá dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, um na margem direita, um na margem esquerda, para poder exatamente reaplicar aquilo que nós estamos realizando. Dito isso, eu queria, primeiramente, dizer que o que nós estamos tentando construir na Itaipu, junto com todos os senhores, com tantas entidades da sociedade civil, do governo, em todas as suas dimensões, é o conceito de empresa cidadã.
Empresa cidadã observando exatamente os documentos planetários. Nós de Itaipu, e aqui temos a presença fantástica do nosso ex-ministro de Minas e Energia, Dr. Nelson Hubner, que tanto nos incentivou e apoiou para que tivesse esse novo direcionamento da Itaipu, que é uma empresa que foi constituída pelo nosso Ministério de Relações Exteriores. Aí aproveito para saudar o nosso ministro, o nosso embaixador Marcondes, responsável, negociador-chefe do Brasil nessa COP21, muito obrigado pela sua presença, mas está também aqui o embaixador Emílio Jimenez, nosso embaixador do Paraguai, nos prestigiando nessa solenidade, e a Itaipu é fruto do entendimento diplomático. Foi a única empresa de energia do Brasil que não nasceu do Ministério de Minas e Energia. Nasceu do entendimento dos povos, nasceu através dessa cooperação realizada entre ambas as embaixadas. E eu colocava exatamente esse procedimento de empresa cidadã, que quando começou de surgir esses documentos planetários, como metas do milênio, Carta da Terra, He for She, né, Margarete? Agora acertei. He for She, volta e meia eu falava She for He, ela me puxava a orelha. Enfim, agora, esse documento fantástico, elaborado tão recentemente pelo nosso Papa Francisco, né? Estamos fazendo o Laudato Si, essa nova encíclica, e aproveito para saudar os amigos da Itália que estão aqui. Eu tenho queridos amigos que nós já temos uma relação de muito tempo, e o Mauro Perini sempre nos acompanha nesses processos, está aqui, é um batalhador por essa construção desse mundo novo. E o que é uma empresa cidadã? Qual é esse conceito que tanto o Dr. Spalding como nós estamos implantando na Itaipu? Os problemas da região, os problemas do país também são problemas da Itaipu. As empresas modernas não podem mais estar só condicionadas a produzir para aquilo que foram constituídas. No nosso caso, para produzir energia elétrica. Ai, que bom se pudesse produzir energia elétrica sem causar dano ambiental. Como seria bom? Seria o sonho de todo mundo. Mas, lamentavelmente, para ter fontes de energia, e a matriz é imensa, temos todas as formas possíveis e imagináveis, mas todas elas, indistintamente, todas, causam dano ambiental. Algumas mais, outras menos. Mas para você ter energia de forma segura, de forma eficiente, nós temos que contar com energias dessas diversas fontes que causam dano ambiental. E como é que a gente consegue evoluir do ponto de vista de poder superar esse processo de preservar ou produzir? Nós temos que achar a fórmula de preservar e de produzir ao mesmo tempo. É isso que a COP21 está querendo fazer, essa discussão profunda para achar este encaminhamento. Nós precisamos de alimento, precisamos de energia, precisamos de desenvolvimento, precisamos gerar emprego, renda, oportunidade de trabalho, superar a pobreza. Como é que faz tudo isso e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? E uma empresa com esse sentimento de cidadã busca exatamente fórmulas que possam conciliar, buscar esse procedimento de gerar emprego, renda, desenvolvimento e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Isso se faz com mobilização, se faz com ciência, com tecnologia. Saúdo aqui do ISAI, da Fundação Getúlio Vargas, o Dr. Norman, que é um parceiro nosso extraordinário e que permanentemente discute exatamente novos modelos de poder processar esse processo, de poder desenvolver, repito, gerar emprego, renda e preservar. Essa amostra que está aqui é uma amostra de bem-vindo ao futuro. Novas fontes de energia, novas possibilidades, novas formas de viver, de produzir, de consumir. Isso está em ebulição, está numa discussão enorme. E esse processo como um todo tem
nós temos tido uma contribuição e alguns dados são muito importantes. Eu não vou repetir de Itaipu, porque o Dr. Spalding já fez de maneira brilhante, mas para vocês terem uma ideia, o Brasil, que é um país continental, tem a sua base quase que total da produção de energia elétrica realizada através da hidroeletricidade, das águas, essa fonte renovável, permanente, essa matéria-prima que é a mesma matéria-prima que serve para produzir alimentos. E todas as usinas que nós temos no Brasil, nós temos 3.200 usinas hidrelétricas no Brasil. Grande parte disso pequenininhas. Depois algumas PCHs, pequenas centrais. Depois algumas médias. E uma centena, 100 de grandes. Dessa centena, a maior delas, obviamente, é de Itaipu. Depois temos usinas muito próximas de Itaipu, em construção e algumas já construídas no Brasil. Mas a somatória de todas essas usinas, 3.200, somadas às empresas de saneamento básico, que utilizam água e barragem para abastecer de água os seres humanos, dessedentação, fazer irrigação, nossas barragens, somado tudo isso no Brasil, ocupam 0,4% do território. Vou repetir para que não haja nenhuma dúvida, não falei 4%, falei 0,4% do território. Portanto, nós estamos convencidos que trata-se sim de uma energia renovável, limpa, mas nós queremos muito mais. Com nossa empresa, além de produzir energia, é produzir conhecimento, produzir desenvolvimento. E aí dentro disso, e aí vou encerrar com falando de dois programas. O primeiro é o Cultivando Água Boa. O Dr. Nelton depois vai fazer um convite, porque essa apresentação será feita em breve aqui na França, durante a COP21, que trata-se de um programa que tem 65 ações. E o que prevê esse programa? Pegou 1.200.000 hectares, uma bacia inteira do Paraná 3. Isso é território que é maior que alguns países do mundo. E nessa região, tudo que nós queremos fazer do ponto de vista do desenvolvimento deste território, colocamos a palavra sustentabilidade na primeira linha. Como é que a gente faz? Como é que a gente produz? E, ao mesmo tempo, preserva. E aí começamos com um grande programa de recuperar todas as matas ciliares. Mata ciliar, o nome vem de cílios. Cílios é para proteger os olhos da fumaça, da poeira, para não atrapalhar a nossa visão. A mata ciliar tem o mesmo objetivo. No caso do reservatório de Itaipu, 220 metros, em média, de florestas, para não chegar nenhuma terra, não chegar veneno, não chegar adubo, não chegar plástico, não chegar lixo, não chegar exatamente com o objetivo de preservar o reservatório. Concluímos do reservatório, bons exemplos também são copiados. Passamos a fazer isso em todos os rios, todos os riachos, todos os córregos, nessa região, que no lado brasileiro compreende 29 municípios. Tudo é feito e recuperado. Rios maiores, rios menores, riachos, nascentes, córregos, recuperamos mais de 2.000 nascentes, de tal sorte de exatamente poder consolidar esse processo de produzir, mas ao mesmo tempo preservar. Todas as estradas em nível, toda a nossa plantação é feita através de uma tecnologia produzida lá no nosso país, que chama plantio direto. Não se remove o solo, se planta através da palha. Nós não temos mais arado, grade. Essa tecnologia que precisa ser usada na Europa, porque tem gelo, tem um período enorme de neve, e precisa remover o solo, porque a janela de oportunidade de plantio é muito curta. No Brasil não existe isso, nem no Paraguai. Então nós não precisamos remover o solo. Ao não remover,
Nós não pulverizamos ele. Ao não pulverizar, não tem erosão. Então, são formas, a ciência, a tecnologia está dando resposta à grande produção de alimento, que o Brasil e o Paraguai produzem alimento para abastecer sua população, mas é um grande exportador de alimento. Não nos esqueçamos que no próprio documento da ONU, nós temos 2 bilhões de habitantes desse planeta Terra que não têm acesso à comida em quantidade suficiente. Como é que nós vamos sanar isso? De que forma? Produzindo alimento. E produzindo como? Ao mesmo tempo preservando o meio ambiente. E aí a água tem esse papel fundamental, e o projeto Cultivando Água Boa já usa até essa palavra no gerúndio, porque é um processo permanente. Tem que cultivar, cuidar de forma permanente, no sentido exatamente de poder fazer a sua preservação e no sentido de poder realizar esse uso múltiplo da água. Não só para produzir energia, não só para produzir alimento, mas também para produzir pescados, para poder abastecer as cidades, para poder fazer esporte náuticos, enfim, esse uso múltiplo que a água nos permite fazer. E nessa região do Paraná, e finalizo com isso, essa província, o estado do Paraná, ele é muito pequeno dentro do território brasileiro. O Brasil é muito grande, é um país continental, repito. E nós só ocupamos, o estado do Paraná, onde está Itaipu, no lado brasileiro, ocupa apenas 2,3% do território. 2,3%. Mas 20% da produção agropecuária do Brasil sai do Paraná. É a região mais produtiva. E vejo que aqui muitos de vocês já visitaram a região oeste do Paraná. Já visitaram o Cultivando Água Boa. Nessa região está a região mais produtiva do nosso estado. Quis a natureza assim, ter as belezas das cataratas de Iguaçu, uma obra da natureza, obra de Deus, termos uma obra feita pelo ser humano, que é Itaipu Binacional, e termos terras fertilíssimas, Latossol Roxo, uma das terras mais produtivas e melhores do mundo, rivaliza com terras na Ucrânia, uma qualidade de terra extraordinária e, portanto, se torna ali a região mais produtiva do nosso estado. E aí, nos últimos 20 anos, mais forte nos últimos 10 anos, houve uma alteração profunda, que é a transformação da proteína vegetal em proteína animal. Até então, se produzia muito na região, se utilizava para fazer alimentação, e o resto ia para os portos para fazer a exportação da soja, do milho, do algodão, do trigo, do hortelã e tantas outras plantas que se fazem ali. Nesses últimos 20 anos, mudou. Estamos plantando milho e colhendo frango temperado, pré-cozido, pronto para consumo. Estamos plantando soja e colhemos presunto, colhemos mortadela, colhemos iogurte. Essa transformação da proteína vegetal em proteína animal dá empregos, melhorou a renda da nossa região. Na nossa província, dos 20 maiores municípios, e estamos em 399, dos 20 maiores IDH, 16 estão na região oeste do Paraná, na região onde nós atuamos, porque Itaipu, além de produzir energia, paga royalties. Esses municípios que sofreram alagamento e perderam terras, recebem por mês royalties, exatamente em função dessa perda. E isso lhe dá condição financeira para fazer uma melhor educação, uma melhor saúde, melhorar as estradas, desenvolver, industrializar. Mas nessa transformação da proteína vegetal em proteína animal, virou que este pedaço, onde está o Cultivando Água Boa, tem hoje o maior plantel de suínos, de aves e de gado de leite. Maior plantel de suínos, de aves e de gado de leite. O que acontece com isso? Todos os senhores sabem, esses animais comem muito. E a natureza não tem saída. Tudo que você come, você devolve. Então se criou uma quantidade enorme de dejetos que estavam contaminando rios,
córregos, riachos. Estavam. Porque tudo isso está se transformando em energia, através dos biodigestores que o Dr. Spalding colocou aqui, e nós, com o centro da Unesco, nós vamos, nível 2, fazer desse processo um grande laboratório, uma grande universidade, para depois poder compartilhar com o mundo inteiro essas práticas que estamos exercendo lá. E aquilo que era um problema, uma contaminação, passou a ser mais um produto realizado e mais uma renda para o agricultor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, há 4 meses, meu automóvel em Itaipu é um automóvel movido a titica de galinha. Não sei como é que os tradutores vão conseguir falar isso, mas titica é cocô, titica. Isso tudo se transforma num processo de gás e, através do metano, com purificação, tem o mesmo desempenho de um carro movido a combustível fóssil, ao próprio carro elétrico, que nós também desenvolvemos em Itaipu, mas sobre isso quem vai falar vai ser a Margarete Groff, que é a nossa diretora financeira que cuida do programa de mobilidade da Itaipu. E de um outro programa que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas é das compras sustentáveis. Uma coisa também moderna que uma empresa cidadã tem que ter na sua responsabilidade e no DNA da sua função, se quer de fato se transformar numa empresa cidadã. E além do que, depois de você tirar nitratos, nitritos e o metano, todo essa titica se transforma num grande adubo, adubo orgânico. Se evita de usar adubo mineral, adubo químico. Isso volta para o solo. Ao voltar para o solo, isso aí é matéria orgânica. Matéria orgânica é o que de fato retém água no solo. Você pode ficar 10, 15 dias sem chover, você observa uma planta e ela não está dando nenhum processo de estresse hídrico, porque o que retém água no solo é exatamente a matéria orgânica. Então vocês vejam que às vezes aquilo que nós entendemos como um grande problema, através da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, do conhecimento, nós podemos transformar em grandes soluções. Eu tenho que parar por aqui, mas queria cumprimentar o Walter, que é um grande parceiro nosso, que veio lá de Portugal, está aqui, parceiro no desenvolvimento da mobilidade do nosso carro elétrico, o meu querido amigo e presidente do IHA, o Richard Taylor, que o Dr. Spalding já se referiu a ele, o Marcos Dumakoski, o Norman, os nossos ministros, nosso ex-ministro Nelson Hubner, mas especialmente a cada um de vocês que estão aqui. Queremos sim transformar nosso sonho em realidade. E isso só se faz quando pessoas de bem, das mais diferentes áreas de atividade, passam a trabalhar de forma conjunta, sabendo que o planeta não tem backup, só tem esse. Nós não temos uma segunda hipótese e temos a obrigação de poder preservá-lo bem. E nós, Itaipu, trabalhamos com esse conceito. A terra, o ar e a água, nós não herdamos dos nossos pais. Nós emprestamos dos nossos filhos e netos e temos a obrigação de devolver melhor do que pegamos. Um bom evento a todos, muito obrigado e um abraço do tamanho da Itaipu. Obrigado. Paraguay Biodiversity Project. Our natural resources are valuable. They determine our identity and culture, produce wealth and development for our communities. But today, they are at risk of disappearing. Paraguay has in its territory an important part of the Atlantic forest, which is one of the biggest subtropical rainforests in South America, where there is a biological diversity of great importance for the livelihood of planet Earth. The loss of our native forests alters the balance of nature,
endangering our resources, our ability to produce food and energy, and also endangers our native species and cultural identity. We need to connect, conserve and restore our ecosystems so they continue to maintain their biodiversity and production capacity. Itaipu Binational, an entity of high-quality renewable energy, implements effective actions within its environmental responsibility framework to establish biodiversity corridors. The Paraguay Biodiversity Project is executed by Itaipu Binational, jointly with the Ministry of Environment and the Ministry of Agriculture and Livestock, through the Sustainable Rural Development Project. Putting our trust in our country as well as in the management of Itaipu Binational, this project is possible with the support of the Global Environment Facility through the World Bank. The goal is not just to keep or increase the forest areas, but to also connect them through biological corridors that will facilitate genetic exchange. Many species of our fauna and flora are disappearing due to the lack of exchange and connection. With the active participation of all, we will be able to connect the forest through biological corridors that will strengthen biodiversity. The increase of knowledge and awareness in our society is essential in order to maintain our natural resources, which are also a world heritage. This is a commitment that we have with future generations. Paraguay Biodiversity, all united for the Atlantic forest of Alto Paraná. I would now like to introduce the environmental directors of Itaipu, Pedro Domaniki and Nelton Friedrich. Okay. Instead, I will introduce Margaret Musoy, Itaipu's financial director. Então, bonjour, bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com este público. Eu quero iniciar, antes de iniciar minha apresentação, quero fazer um cumprimento especial aos nossos parceiros da mobilidade, que são aqui da Europa, os europeus. Fazer um agradecimento especial pela presença deles aqui. O Walter Crisóstomo, que é do CEA, um centro de tecnologia de Portugal, ao Marco Cassani, que é da empresa FIAN, que é uma empresa que nos fornece a bateria, e o senhor Olivier, que é da empresa LOR, que é daqui da França mesmo, de Estrasburgo. Muito obrigada pela sua presença, pela presença de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão, o que a Itaipu está fazendo na mobilidade sustentável. A Itaipu, como vocês já conheceram, quem não conhecia, né, nós geramos muita energia, mas nós nos preocupamos muito com o meio ambiente, mas também nos preocupamos com a inovação. Então, nós temos um programa de mobilidade, a mobilidade sustentável para cidades inteligentes, para os Smart Cities. Então, vou falar um pouquinho do Parque Tecnológico, que Itaipu criou dois parques tecnológicos, um no Brasil e um no Paraguai. E do lado brasileiro, nós temos, esse é o espaço do nosso Parque Tecnológico, que foi criado a partir dos alojamentos dos empregados da Itaipu, que foram recuperados. E nós temos 3 universidades, temos 10 laboratórios que são relacionados com a mobilidade e as energias renováveis, e temos mais de 1.000 estudantes que circulam no parque. A partir desse parque tecnológico, nós temos todo o desenvolvimento da plataforma de energias renováveis, né, onde o nosso maior foco é o biogás, como já foi falado aqui pelo Dr. Samek e pelo Dr. Spalding, mas também a gente atua em outras tecnologias, como a eólica e a fotovoltaica. Agora, focando na mobilidade, a Itaipu tem um programa de mobilidade que iniciou
em 2004, com a preocupação que nós tínhamos em olhar para a questão das cidades, né? A questão da não poluição e o uso das energias, né? Como que o carro elétrico que estava começando a ser desenvolvido no mundo, ele vai impactar as redes. Então, o primeiro ponto desse projeto foi realmente se preocupar com o impacto nas redes elétricas. Mas também, ao longo do tempo, veio a questão da preocupação também com a poluição, pois o Brasil é um país onde as emissões, a principal origem das emissões de CO2 são pelo desmatamento, e a segunda são pelas grandes cidades, onde nós temos a questão da circulação dos veículos. Então, nós iniciamos em 2004, fizemos muitos protótipos de veículos, começamos a estudar bateria, eletropostos, os smart grid, né? Quando chegamos em 2000, já depois de 2013, nós iniciamos um novo momento da mobilidade sustentável na Itaipu, já focando em alguns projetos. Então, hoje nós temos um projeto de um ônibus híbrido a etanol. O etanol é produzido no Brasil e muito consumido, onde a gente está desenvolvendo uma encomenda, né, da FINEP, que é um órgão do governo federal brasileiro, e nós estamos desenvolvendo esse ônibus híbrido a etanol com uma bateria de sódio, que é onde nós temos o nosso parceiro da FIAM aqui na Europa, e com base num protótipo que nós já tínhamos desenvolvido de ônibus híbrido a etanol. O outro projeto importante, que nós sabemos que o grande desafio do veículo elétrico é a bateria, né? Então, nós estamos há 2 anos também com um parceiro da Suíça, desenvolvendo também uma nova bateria de sódio. E essa bateria já tem 2 anos de desenvolvimento dentro do parque, mas também temos um outro projeto que é importante, como que a gente vai fazer o uso dessa bateria no Brasil, né? Quais são as utilidades? Além do veículo, ela pode servir também para ser abastecer energia em áreas isoladas. Então, serve como uma bateria estacionária. Nesse caso, nós estamos também desenvolvendo 2 sistemas que serão implantados provavelmente em março do ano que vem, que é dentro do nosso cronograma, onde um será numa área isolada na Amazônia, em Tunuí, no Amapá, e o outro em Brasília, que é no centro, no comando do Exército Brasileiro. Esse projeto é um projeto que tem a parceria do Exército Brasileiro, além das nossas empresas parceiras. Outro projeto que também nós estamos em desenvolvimento, iniciamos no ano de 2014, é um projeto com uma empresa inglesa, a Mayra, que também desenvolve tecnologias para a indústria automotiva, e estamos desenvolvendo uma bateria de lítio, dentro de um propósito de desenvolver o sistema de controle da bateria, aí mais focado numa bateria veicular, que também pode ser utilizada como estacionária. Temos também, na França, né, com uma empresa francesa, a Renault, que ela é muito forte no Brasil, porque ela está também estabelecida no Paraná, em Curitiba, um projeto onde nós adquirimos 32 Twizzes desmontados, onde a Itaipu, junto com a Renault, criou uma linha de montagem. Para quê? Primeiro, para nós dar acesso para os universitários, conhecer o que é a tecnologia de um veículo elétrico, utilizar esse Twizy para nós fazer o sharing, que é dentro de um sistema que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que nós estamos trabalhando também. E outro ponto que é importante, hoje, na Europa, o Twizy já está nas ruas, ele é homologado. No Brasil, nós temos ainda um desafio da regulamentação, que é um ponto que a Itaipu também pode estar contribuindo. Nós temos, com relação ao nosso projeto da mobilidade sustentável, agora olhando no todo, nós temos um grande desafio, né? Então, nós pretendemos, com esse nosso projeto, dinamizar uma rede de pesquisa e conhecimento em tecnologias avançadas da mobilidade inteligente, promover o aumento do conteúdo local, desenvolver fornecedores, criar ambientes de teste de experiência nas cidades, que são ambientes, nós chamamos de projeto piloto
Por que isso é importante para nós, que nós vemos como importante? O veículo elétrico é uma realidade, ele é importante para a questão da redução das emissões, então é importante também que o cidadão conheça o que é o veículo elétrico, que não seja isso só no Brasil, a gente possa levar nas cidades, para o cidadão conhecer, que isso não seja apenas uma notícia. Então, nós já desenvolvemos 4 pilotos, que eu vou mostrar mais adiante também, que é muito importante esse projeto, disseminar e sensibilizar as empresas parceiras no uso dos veículos elétricos. E, dentro desse programa da mobilidade, nós temos um ponto muito importante, que eu não poderia deixar de falar aqui, como mulher, e como diretora financeira de uma empresa tão importante como a Itaipu, que é a parte da promoção do empoderamento das mulheres. Então, o empoderamento das mulheres, ele está nos objetivos sustentáveis, ele é transversal, ele tem um objetivo que fala de empoderamento de mulheres, mas ele também está transversalmente em todos os 17 objetivos, né? O quanto é importante hoje para o desenvolvimento sustentável a participação da mulher nos negócios também, né? Ela é importante pela mulher, mas pela sociedade também. Então, a Itaipu, nesse programa Mobi, nós buscamos sempre ter 50% de liderança nos projetos, 50% homens, 50% mulheres, e fazer com que os nossos parceiros, os nossos fornecedores, valorizem a equidade de gênero dentro das suas empresas e valorizem a participação da mulher no desenvolvimento da tecnologia, no desenvolvimento da inovação. Então, esse é um ponto muito importante, que a gente tem buscado que todos os nossos parceiros assinem os princípios de empoderamento das mulheres, que foi lançado em 2010 pela ONU e pelo Pacto Global. Com relação, voltando à mobilidade sustentável, ainda antes de falar de desse slide, eu quero ressaltar uma questão das compras sustentáveis, que o Dr. Samek falou, que também é importante, a gente utiliza isso muito também nesses projetos de inovação, porque compras sustentáveis é muito importante para o mundo, né, de você saber ter toda a logística de uma compra, toda a logística reversa, e também você valorizar os fornecedores e educar os fornecedores, né, a ajudar a capacitar para que eles entendam a importância de você olhar todo o processo de produção com a sustentabilidade, né? Então, esse é um projeto também muito importante, um programa importante, que a Itaipu olha em todos os seus vetores. Voltei. Aqui, só para, agora, especificamente, a Itaipu, nesse projeto Mobilidade, nós temos quatro projetos pilotos na cidade, e nós temos, de uma forma, um sistema, né, que é uma plataforma MobMe, que foi desenvolvida pelo CEA, que é uma empresa portuguesa, e nesse programa nós temos a Itaipu, o CEA, que é nosso parceiro, a Fundação Parque Tecnológico, a Renault, que tem sido muito parceira para poder nos ajudar no desenvolvimento desta plataforma, e tudo com base no MobI. O MobI é uma plataforma que faz todo o monitoramento dos veículos. Nessa figura até demonstra um pouco melhor, porque nós estamos ali, um veículo está carregando, então, o carregador, né, onde tem o carregamento, que é o eletroposto, é um eletroposto inteligente, monitorado pelo sistema, e o carregamento do carro também é monitorado, de uma forma que o uso da bateria também passa a ser monitorado. Isso vai depois dar uma série de dados importantes para a pesquisa, que é o que nos interessa na Itaipu, no caso da Itaipu, no caso das próprias montadoras, que é a nossa parceira. Também é importante para o gestor público ou o gestor de uma empresa, porque ele pode ter conhecimento da otimização, da gestão do transporte na sua empresa ou na sua cidade, né? E também ele monitora as emissões de CO2. E o sistema, ao final, ele vai gerar uma série de dados que podem ser usados para diversas, para a gestão em geral e para a pesquisa. E esse sistema também é o sistema que nós estamos desenvolvendo, o sharing com os Twizzes e com o Zoe da Renault. Os nossos projetos pilotos são o MobI, que nós chamamos, o nosso sistema é o MobI em Itaipu, na usina mesmo, em Foz do Iguaçu, o Ecoelétrico Curitiba, que é o maior projeto piloto, que foi o primeiro implantado na cidade de Curitiba, que é uma cidade considerada uma cidade digital no Brasil,
E nós temos 10 veículos que são utilizados. Tem uma parceria da Prefeitura, inclusive ele foi apresentado na COP20, onde nós tivemos um reconhecimento como um projeto de sustentabilidade para cidades, com o reconhecimento do Instituto Internacional, que agora me foge o nome. O Brasília Ecomóvel, que é também uma parceria com uma empresa de energia elétrica, a SEB, em Brasília. Inclusive, o Dr. Nelson Hubner, que está aqui presente, foi nosso grande incentivador para implantar esse projeto em Brasília, na SEB, com os Correios. E nós temos um também no Brasil, na Casa da ONU, né, junto com o PNUD e a ONU Mulheres, que é o MOBI ONU. Agora, só para ilustrar, estou quase finalizando, né, mas para ilustrar o que gera esse nosso sistema de monitoramento, né, ele pode medir em real time as emissões, né? Então, nós temos aqui, esse gráfico está mostrando, como nós temos 4 projetos, os projetos não foram feitos todos no dia, né? Então, um começou em junho, o outro começou em dezembro, então, por isso que mostra as linhas. Vai crescendo, né? Porque hoje nós já estamos com quase 50 veículos nesse nosso projeto, veículos elétricos. Então, no período, nós já temos quase 20 toneladas de CO2, né, que foram evitadas de ser emitida na atmosfera, né, o que equivale a uma medida, 135 árvores da floresta amazônica. Tá? Nós temos também esses veículos, nesse projeto hoje já deram quase 4 voltas ao mundo, né, a quilometragem que eles fizeram, e temos uma variação enorme de dados que são importantes, tanto para a indústria como para a gestão pública e para a sustentabilidade, para a gente fazer uma gestão melhor das nossas empresas, do transporte e poder desenvolver a tecnologia. Então, em resumo, a Itaipu tem trabalhado e investido nos jovens, no desenvolvimento da inovação, né, com o objetivo de fazer o uso das energias renováveis, que seja do biogás, que seja da energia da própria hidrelétrica, ou da energia solar ou eólica, fazer que isso seja utilizado em favor das cidades, para evitar as emissões, né? Nós temos procurado sempre trabalhar com parceiros, né, parceiros importantes que são para nós, porque Itaipu não pretende ser uma montadora, mas ela pretende sim ser ela é uma empresa que ajuda o Brasil e o Paraguai, né, a desenvolver novas tecnologias que possam ser úteis para a indústria, né? E com isso também está formando universitários, um grupo que intelectualmente possam ajudar nossos países. Então, esse é o que eu queria colocar para vocês, que eu acho importante. Agradecer a presença de todos e todas aqui nesse evento. Muito obrigada. Since 2003, Itaipu Binacional and partners have been implementing a program that is a reference in the care of water, nature, and life. The Cultivating Good Water program. More than an environmental action, Cultivating Good Water is a permanent participation movement involving thousands of partners such as municipal governments, cooperatives, non-governmental organizations, universities, community associations, businesses, farmers, and other residents of the basin. A care network for the watershed of the Paraná River in the reservoir area on the border between Brazil and Paraguay. An area of over 17 square kilometers, 63 municipalities, and 1.5 million inhabitants.
The actions of the Cultivating Good Water are based on the ethics of care and the culture of sustainability, proposing a new way of being, living, producing, and consuming. Many actions have been developed since the program's launch, together with quantitative and qualitative results gathered, all with an ongoing and extensive involvement of the basin stakeholders, which are represented in the 29 municipal management committees, 10 thematic management committees, and 29 collective educators and other participatory mechanisms. Connections are made with new governance, integrated management, and a systemic approach: water, energy, environment, and climate change, with social inclusion and productive education and culture for sustainability, while building an individual and collective citizenship. The social and environmental recovery actions are carried out microbasin by microbasin and pass through several stages: educating people, thinking before acting, touching hearts and minds as to the issue of water, climate changes, actions that stimulate new attitudes, community vitality, good living, and quality of life. Then the workshops of the future take place, where the local stakeholders ask their questions, make their criticisms on the Wailing Wall, but are then encouraged to dream and approve proposals that form the Tree of Hope. Dreams give rise to the plan of what we are going to do, which is then translated into the path ahead. This stage is closed with a big meeting of all the stakeholders of the microbasin to celebrate the Water Pact, with rituals and commitments from all to carry out what was decided about caring for the waters, soil, biodiversity, and life. Today, there are over 220 microbasins recovered by revitalizing springs, terracing, readaptation of country roads, restoration of riparian forests, creation of biodiversity corridors, installation of community water supply, proper disposal of trash, and of animal waste, which is transformed into electricity by using biodigesters and agricultural energy condominiums. Every day that goes by, we observe more water volume in the rivers and springs, the return of birds and other fauna and flora species, in particular the return of bees, which allows the region to be a major honey producer. With a more ecologically balanced river basin, there is an advancement with the Sustainable Rural Development Program, with a sustainable chain of production and consumption by the growing of herbal food using family agriculture. There is an emphasis on organic production, diversification, agro-industrialization, and today, with a wide service network, more than 50% of the food consumed in the schools and daycares are of local production, offering healthy dishes created by the cooks after their participation in competitions of healthy food and conscious consumption, always with the theme of its nexus to water, food, local production, health, and living well. This quality of life improvement should reach all segments, particularly those most vulnerable by the productive social inclusion, such as can be seen in the improved quality of life of the fishermen, organization and improvement of the income of collectors, or in the sustainability of indigenous communities of Iko'i, Tekoa Añetete, and Itamarã, with improvement in infrastructure, production, and appreciation of the Guarani culture and way of life. The critical, emancipatory, and transformative education
the stimulus to practice thinking about our practice, and the construction of planetary citizenship permeates all of Cultivating Good Water's actions. Formal, informal, and diffuse education, together with educommunication, has a network of more than 15,000 educators and multipliers. With the young people who will lead the region's future, the values and culture of territorial sustainability are worked through a broad relationship via educommunication. Most local governments, as they became increasingly involved, joined the platform of Sustainable Cities, which are municipalities that are part of the Sustainable Cities Network, or Green Cities, of Brazil. A pact has now been signed so that in 10 years we can reach 100% of basic sanitation. Every year, Itaipu and partners come together to assess, build, and celebrate the achievements and express the joy in sharing social technologies and the sustainability movement cultivating good water with other regions, countries, governments, and businesses in a dialogue of knowledge to build a better world. All this work is gaining national and international recognition. The Earth Charter +5 in 2005. The Cumbres de Guadarrama Award, granted to Itaipu International by the Community of Madrid for its efforts in environmental conservation and preservation. And the highest form of recognition, the Water for Life Award, was granted by the United Nations for the best practice in water resource management on the planet, competing with 40 practices from around the world. And the winners held a meeting to share experiences and discuss the creation of a global network of best practices in participatory water management. With the presence of representatives from 17 countries and international organizations such as UN Water, FAO, UNESCO, the UNDP, and ECLAC, it was approved unanimously that Cultivating Good Water will be the technical secretariat of the future Global Best Practices Network, a work with an international scope. The practices of the Paraná Basin 3 are now serving as a model for the world. The actions of more than a decade show significant quantitative and qualitative results that are changing an entire region. We are an outdoor lab and ready to share experiences. Sharing experiences and knowledge is at the heart of Itaipu. And now, even more enthusiastic, because beyond the UN Water Award, we were delighted to be listed in the 2015 edition of Facing the Challenges, UNESCO's important book, which included Cultivating Good Water among the 7 best practices in 2015. Cultivating Good Water, 12 years of meetings and paths to build a more sustainable planet and healthier lives from the paradigm of quality instead of quantity. We are building a new way of being, healing, living, producing, and consuming. Itaipu Binacional. No one does so much with so much energy. Sí. Good morning. Apologize my English. I speak in Spanish. Muy buenos días a todos. Realmente es un gusto compartir con ustedes esta experiencia también conjunta en lo que hace a el programa Cultivando Agua Buena, Cultivando Agua Boa, que tiene muy buen desempeño y muy buena posición internacional y realmente constituye una referencia en lo que hace gestión de cuenca en
el ambiente del sector hidroeléctrico. Asimismo, queremos aprovechar este espacio, después de las excelentes presentaciones de los directores generales y de la directora Margaret, de la directora financiera, también para compartir un espacio que queremos hacer una charla, un debate interactivo el día 8 a las 15 horas, el 8 de diciembre a las 15 horas, también aquí en la galería, donde queremos compartir, debatir y ir construyendo justamente nuevos escenarios de ampliación, de visualización de las prácticas que vamos haciendo. Itaipú se constituye en la primera central hidroeléctrica que está desarrollando corredores biológicos a nivel mundial y también está desarrollando una de las mayores reforestaciones con especies nativas de toda la región. Realmente para nosotros un orgullo, una satisfacción poder presentar también el conjunto de metodologías y acá con el amigo Nelton Friedrich, que siempre vamos trabajando en forma articulada, en forma conjunta, vamos intercambiando experiencia y vamos construyendo conocimiento y principalmente desarrollo sustentable e inclusión en nuestras regiones. Aquí tenemos un pequeño video de lo que hace a Paraguay Biodiversidad, pero yo invitaría para que este video lo pasemos al 8, para no extender más justamente la presentación, con su autorización, directores. Para el 8, entonces, presentamos el tema del video. Y le daría la palabra al doctor Nelton, gran, vamos a decir, gestionador de todo lo que es este proceso de Agua Buena, Agua Boa, y nacionalmente. Bom, bonjour, good morning, finish. Uma saudação muito amiga, fraterna a todos. Minha homenagem muito especial à presença entre nós durante todo esse tempo. Sabemos da sua agenda, porque estivemos já 3 momentos juntos durante a COP21, da nossa querida Blanca Jiménez. Quero estender a Blanca, ao Giuseppe, mas também a todos que estão aqui, dos organismos internacionais, também aos que estão do Brasil e de outros países, também a área de representação, chancelaria, mas, enfim, aqui temos também alguns amigos que são parceiros desse trabalho todo, desses sonhos. Vejo aqui também até pessoas que vieram de outras partes, como, por exemplo, do grande movimento Refletir Brasil, a ISIS, também de tantas outras atividades. Eu quero tão somente concluir de que essa experiência do programa Cultivando Água Boa, somada à experiência do Paraguai Biodiversidade, é uma celebração da vida. Por isso, todo o programa Cultivando Água Boa começa na recuperação de micro por micro bacia, envolvendo o urbano e o rural. Mas em cada microbacia, a primeira iniciativa são reuniões de sensibilização. Se não tocar corações e mentes, para que as transformações possam acontecer, por certo, as transformações não vão acontecer. É fundamental que possamos compreender essa questão decisiva de valores, o valor da sustentabilidade, da cooperação, da solidariedade. Como vamos construir COP21, pós-COP21, sem a solidariedade entre os países ricos e os países pobres, entre a erradicação da pobreza e uma educação transformadora, entre a cidade e o campo? Isso significa ter a ética presente, a ética do cuidado, que é cuidar, mais do que acumular, do que ter, do que conquistar. E cuidar é, acima de tudo, com a compreensão de que só cuida quem ama. E para amar tem que haver um grande reaprendizado do amor. Por isso, o cuidado é a essência de toda essa transformação com a inteligência do coração. Por isso, quero dizer de que quando nós estaremos no dia 8, que na verdade é às 12h30, aqui bem ao lado, nesse auditório, o desejo é que nós tenhamos mais tempo para apresentar essas experiências Paraguai Biodiversidade e o Cultivando Água Boa, mas com o objetivo de intercambiar, porque são laboratórios a céu aberto que temos. Erramos muitas vezes, acertamos bastante, construímos uma governança inovadora, uma democracia de alta intensidade, porque a essência do Cultivando Água Boa é o envolvimento das comunidades,
é fazer o global, mas com os locais. Os locais vão poder fazer a mudança global. É por essas e outras razões que tem uma grande inclusão social e produtiva, uma abordagem sistêmica e, evidentemente, por isso estamos abertos não só para reproduzir a experiência, trocar experiências, construir essa grande rede que surgiu maravilhosamente com a premiação ONU Água, Década Água, da melhor gestão da água e desenvolvimento sustentável, que tivemos essa extraordinária premiação e que, acima de tudo, a premiação acabou desaguando, se transformando na ideia proposta, e estamos aqui com uma das coautoras dessa proposta, dessa ideia, mais uma vez, Blanca, de transformar numa rede global de boas práticas na gestão da água com desenvolvimento sustentável, começando a rede com as práticas que a ONU Água, Década Água, Unesco já elegeram, e ampliando para que tantas outras boas práticas estejam nesta rede. Talvez o que mais o planeta precisa é do senso de urgência, de um senso ético mínimo, e aproveitar as experiências existentes e dar-lhes escala. Não há plano B para o planeta Terra. Mudar e mudar. Obrigado. Me pidieron encerrar. I was asked to make the closure of the event. And I would like to start by bringing some personal concerns. I'm sure that all of you, when you are listening to the news, there are two things that are now always there. One, of course, is COP21, and with that we are concerned about our future. And the other thing is about the Islamic State issues, which is about our present. By listening to that, we are really thinking, wow, what is going on? What we are going to do now, what we are going to do for the future. At the same time, we keep going on with our daily business. We are doing energy, we are working on water, we are doing international affairs, we are working on many issues. But these two concerns are there. And for that, I think UNESCO has bring a very important key message to this COP21. It's about changing minds, not changing the climate. We need to change our minds because of the climate, because of the current situation, and for that we need three things: education, science, and culture. And I think this is something that this project on Itaipu Binacional has understood. It's not only about producing energy, it's about trocar en corazones, it's about changing the minds, it's about doing something different. And this parcería, this cooperation that we are starting, la cooperación that we are starting to do between Itaipu Binacional will help us to do that. We are now celebrating the program in which I'm in charge for the International Hydrological Program. Is celebrating its 40 years anniversary because UNESCO has been involved 50 years in all in water. First with the first international decade and then with our International Hydrological Program for 40 years. There is a very specific contribution that this program has made. This program started to promote cooperation among countries through science during the Cold War period. The countries were not speaking each other, they were not cooperating, but because of water, they managed to do cooperation and they managed to exchange data, information, and several things. This shows the strength of cooperation, and this is also what we are going to start to do, cooperation between Paraguay, Brazil, and UNESCO to change the mind, because it is time to change the mind, and I want to say
because of that, to Itaipu Binacional, it is now for you, together with UNESCO, it's time to share what you have learned at the international level. So with that, I will end. So I invite you all to change the mind. C'est le temps de changer la mentalité. Es el tiempo de cambiar la mentalidad. Es el tiempo de mudar como pensamos. And it's also time to share. Thank you very much.